Bom dia, pessoal. Vamos começar aí. Eita, a máscara aqui foi mal, gente. Bom dia, vamos começar aí a nossa aula, né, da primeira série. Ok, pessoal? Na aula passada falamos sobre a queda livre, o lançamento vertical, né? Hoje nós vamos falar aí, certo? Vamos falar sobre o movimento circular, tá, gente? Então vamos falar um pouquinho aí do movimento circular. O movimento circular, pessoal, tem como característica principal, certo? A aceleração. Não importa se o movimento é uniforme ou se ele é uniformemente variado. Se ele for um movimento circular, ele sempre tem aceleração. Diferentemente do movimento retilíneo, né? Que não tem, quando ele é uniforme, não tem aceleração. Aqui nesse tipo de movimento, nós vamos ter, nós vamos ter aí, né? Nós vamos ter aí a aceleração e se ele for variado, ele terá, além da aceleração centrípeta, ele terá uma aceleração tangencial, tá, gente? Ele terá aí também uma aceleração tangencial. Só tirar isso aqui, galera. Ele terá uma aceleração tangencial, ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar do movimento circular. Movimento circular, tá, galera? Movimento circular. O primeiro movimento que nós vamos ver circular aqui, gente, é o movimento uniforme, tá? Então vamos ter aqui, ó, o movimento uniforme. Movimento uniforme. Então nós temos um movimento aí circular e esse movimento ele é uniforme, tá? Ou seja, o cara está andando em círculo. Então uma das características aqui é que sempre vai ter aceleração centrípeta, né? Nós sempre teremos a aceleração centrípeta. Então nós sempre teremos a aceleração centrípeta. Essa é a característica principal, tá, gente? Sempre temos a aceleração centrípeta aí. E por ele ser um movimento circular, ele é um movimento repetitivo. Ou seja, volta sempre para o que era antes. Como volta sempre para o que era antes, a posição do que era antes, então nós temos aí uma frequência e temos um período, certo? Então no movimento circular aqui nós teremos uma frequência e teremos um período, ok? Vamos falar primeiro da frequência e do período, depois a gente passa aí. Então, vamos falar da frequência. Aliás, primeiro o período, né? Então vamos falar do período desse movimento. Galera, o que é período? Gente, período é o tempo necessário para um fenômeno se repetir. Ou seja, período é um tempo de repetição, tá, gente? Então, o período é um tempo de repetição. Então, nós temos tempo de repetição. Então, o período é um tempo de repetição, ou seja, é um tempo necessário para um fenômeno se repetir. Mas também, pessoal, nós podemos dizer que o período é a razão entre o intervalo de tempo e o número de eventos. Então, o período também é uma razão, tá? O período é uma razão
entre. É uma razão entre. É uma razão entre o número, o intervalo de tempo, né? O intervalo de tempo intervalo de tempo o intervalo de tempo e o número de eventos. O número de eventos. Então, o período ele é a razão entre o intervalo de tempo e o número de eventos. Então, se nós quisermos calcular aí o período de uma coisa, nós temos que relacionar o intervalo de tempo que o fenômeno está ocorrendo e dividir pelo número de eventos, tá? Então, em outras palavras, galera, vai ficar assim, ó. Em outras palavras, nós queremos dizer o seguinte. Em outras palavras, queremos dizer que o período, certo? O período representado pela letra T é igual ao intervalo de tempo, que é o delta T, dividido por N, certo? Então, o N ali é o número de eventos, ok? E o ΔT é o intervalo de tempo que as coisas acontecem. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. Essa é a formulazinha para nós calcularmos aí, né, o período, né? Então, o período é o intervalo de tempo dividido pelo número de eventos. Beleza? Tudo bem, galera? Então, vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo para ficar mais detalhado. Lembrando que o período ele é dado em segundos, tá? Então, imagine que você está em casa e tem uma torneira pingando lá uma certa gotinha de água. Aí você vai tentar analisar aquilo ali. Aí o que acontece? Aí você marca no relógio 1 minuto. Você vai lá e marca 1 minuto. 1 minuto, galera, vale 60 segundos. Então você marca 1 minuto. Esse 1 minuto é 60 segundos, tá? Então o que acontece? Nesse 1 minuto, você vai analisar quantas gotinhas de água caíram da torneira. E aí, nesse 1 minuto que você analisou, caíram 30 pingos de água. Então o N vale 30. O N vale 30. Beleza? Então, quem será o período aí? Então, o período é o intervalo de tempo dividido pelo número de eventos. Então, eu vou aqui, ó. Período é igual. O intervalo de tempo é 60. Intervalo de tempo 60 e o número de eventos 30. 60 dividido por 30 dá 2. Segundos. Então, o que isso quer dizer, galera? Quer dizer que a cada 2 segundos cai um pingo. Então, 2 segundos, um pingo. 4 segundos, 2 pingos. 6 segundos, 3 pingos. 8 segundos, 4 pingos. E assim sucessivamente, ok? Ok, galera? Então, é assim que acontece, beleza? Então, aí, nós observamos o que, gente? Nós observamos o período, né? Então, lembrando, o período é dado em segundos. Vamos agora, pessoal, para a frequência, né? A frequência é o inverso do período. Enquanto o período é o tempo para cada repetição, a frequência
é o número de vezes que um fenômeno se repete, ok, galera? Então vamos estudar agora a frequência, pessoal. Então vamos lá, galera, vamos falar de frequência agora, tá? Então vamos falar agora da frequência. A frequência, pessoal, é representado pela letra F, tá? A frequência é representado pela letra F. A frequência, como eu disse para vocês, ela indica um número de repetições, certo? Então a frequência aí vai indicar o número de repetições, certo? O número de repetições, tá, pessoal? Então a frequência vai indicar o número de repetições, ou seja, quantas vezes aquele fenômeno ali está ocorrendo, tá? A gente pode utilizar o mesmo exemplo para calcular a frequência. É só fazer o contrário, porque a frequência é o inverso do período, tá? Então, como a frequência é o inverso do período, então nós podemos fazer isso aí, tá, gente? Então nós observamos o seguinte, ó, frequência F, né? É o número de repetições, mas a frequência também é a razão. A frequência também é a razão entre galera, entre o número de eventos. Então nós vamos ter o número de eventos por intervalo de tempo, né? Então é a razão entre o número de eventos por intervalo de tempo, ou seja, e o intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Beleza, galera? Então tá aí a frequência. Se a gente observar, a frequência ela é o contrário do período, né? A frequência é o contrário do período. Enquanto o período é a razão entre o intervalo de tempo e o número de eventos, né? A frequência é o número de eventos dividido pelo intervalo de tempo. Beleza, galera? Pessoal, deixa eu só pegar o apagador aqui para apagar o quadro. Só um minutinho, tá, gente? Um minutinho rapidinho, gente. Só pegar o apagador aqui. É para te deixar aqui em cima, rapaz. Passou pelo sentido, ó. Pronto, galera. Deixa eu apagar aqui. Pronto, pessoal. Então nós observamos aí, galera, que a frequência, né? A frequência é o número de eventos dividido pelo intervalo de tempo, né? Então logo nós temos que frequência é igual a M sobre ΔT. Beleza? Então frequência igual a M sobre ΔT. Então pegando o mesmo exemplo passado, né? Cairão 30 pingos em 60 segundos. Então vai ficar 30 sobre 60. 0 em cima, 0 embaixo, eu corto, né? Posso simplificar 30 por 3, na verdade 3 em cima, 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. 1 meio é igual a 0,5, ou seja,
a frequência é igual a 0,5 Hz. Ou seja, pessoal, em homenagem a uma pessoa, a frequência será chamada de Hertz. Na verdade, Hertz quer dizer rotações por segundo. Beleza? Então, Hertz quer dizer rotações por segundo. O que significa? Significa se o cara dá uma volta em 1 segundo, em 1 minuto ele vai dar 60 voltas, né? Então, isso significa que 1 Hertz é igual a 60 RPM, tá, galera? Então, 1 Hertz vale 60 RPM. Ou seja, um ciclo por segundo é igual a 65 ciclos por minuto. RPM quer dizer rotações por minuto ou ciclo por minuto, né? Então tá aí a relação. Se nós já sabemos a relação aí, falta relacionar quem? Falta relacionar o período e a frequência, tá, gente? Então vamos lá, período e frequência. Vamos relacionar o período versus a frequência, tá? Período versus frequência. Galera, nós temos que a fórmula do período e da frequência estão invertidas. Então podemos claramente dizer que a frequência é 1 sobre o período, tá, gente? Ou podemos dizer ainda, desculpa galera, período é T. Falei período P, né? Botei P aqui, então frequência é 1 sobre T, ou T é igual a 1 sobre a frequência. Ou seja, a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Então, você tendo o período, pode calcular a frequência. Tendo a frequência, pode calcular o período e vice-versa. Então, tá aí, galera. Então, como a gente já falou de período e frequência, agora vamos falar de quê? Vamos falar de comprimento angular e comprimento linear. Deslocamento angular, na verdade, deslocamento linear, né? Na verdade, deslocamento linear e deslocamento angular. Só apagando aqui, tá, pessoal? Vou falar agora do deslocamento angular. Deslocamento angular. Deslocamento angular e linear, tá, gente? Angular e linear. Pessoal, deslocamento angular e linear. Imagina que o cara está andando em círculo. Então aqui está o círculo. O cara está andando nesse círculo aí, ó. Então nós temos um ponto no centro. Temos um ponto bem no meio do círculo, que é o centro. Beleza? O cara sai dessa posição aqui, ó. Então quando ele sai dessa posição, ele faz isso aqui, ó. Então aqui digamos que aqui é um ponto P'. Um ponto P, na verdade, né? Então você tem ali uma abertura angular. Você tem um ângulo aqui, ó, que eu chamarei de θ0. Esse θ0 é o ângulo inicial, também chamado de fase inicial, tá? Também chamado de fase inicial. E aqui, ó, ele tem um comprimento do arco. O comprimento do arco é a posição S0. Então nós temos aí a posição S0. Galera, eu vou parar por aqui. Na aula que vem a gente continua a partir daqui, tá? Então foi um prazer ficar com vocês na aula de hoje. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir, tá?
Tenham todos aí uma boa semana, tá, gente? Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aí, galera. Valeu!